revistam-se de profundamente compaixão, de humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de todos, porém, revistam-se do amor, que é elo perfeito. Colossenses 3, 12, 14. Obrigado, Senhor. Bom, nós vamos cantar ao Senhor, e antes de cantarmos, vamos aproveitar esse momento para dar um abraço no irmão. O pessoal que está sentado mais para trás, vou pedir para aproveitar, você levanta, dá um abraço no irmão e senta um pouquinho mais para frente, né? Que coisa boa. Aí já é com vocês, tá bom? Pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio.
tuas promessas pra mim. Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande para mim estar presente nessa igreja. Meu nome é Leonardo, eu sou membro da Igreja Batista Moriá, aqui perto, alguns irmãos conhecem, pastor Elias Coutinho, que foi pastor dessa igreja. É uma alegria muito grande estar aqui para mim. É a primeira vez que eu estou participando de um culto dominical na Ebenezer. E é muito bom ver os irmãos. A próxima música que a gente vai cantar é sobre uma característica de Jesus que é muito peculiar. Jesus, para muitas pessoas, ele é alguém bom, é alguém que fez grandes obras e que deixou um legado para toda a humanidade. Mas Buda também fez isso, Mahatma Gandhi também fez isso. Mais recentemente, a Madre Teresa de Calcutá também deixou a sua marca. Mas, além de ter deixado a sua marca, além de ter sido alguém que falou coisas boas, que pregou sobre a paz, Jesus Cristo, ele fez uma obra um pouco mais importante do que isso. Ele nos salvou. Cristo, ele não só tem poder para mover as montanhas, para curar, para falar coisas boas. Ele tem um poder que nenhum outro tem. Ele salva. E ele é o enviado de Deus. Cristo em grego, Messias em hebraico, é aquele que veio, aquele prometido que veio para nos salvar. Vamos cantar essa música pensando que você está aqui hoje por causa disso. Ele é o nosso Cristo. Ele move as montanhas e tem poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar
Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor, nossa intercessão, nossa súplica. Vamos orar diante de Deus. Senhor, é nesse Cristo que nos salvou, entregou a sua vida, que alcançou a nossa vida da morte e garante uma nova vida, uma esperança eterna. Com esse mesmo poder para salvar, que buscamos nesta manhã, também para coisas menores na nossa vida hoje, menores que a morte, mas muitas vezes tão grandes para nós, que não temos solução. Pedimos ao Senhor que o Senhor alcance muitas das vidas deste mundo, porque tem buscado e esperado no Senhor. Apresento vidas que são importantes para os nossos corações, que o Senhor conhece todas. Irmã Sônia, Dona Fausta, o seu Rui, pai do irmão Franklin, a irmã Iracema, que vai fazer a cirurgia, a irmã Célia, sua família que está viajando, o Mário, genro da irmã Dirce, o irmão Walter, a mãe da Raquel, mãe da Adriana, nossa irmã Alda com seu problema na vista, a irmã Rose que continua tratando a sua vida para restauração daquela doença tão grave. Continua apresentando ao Senhor o seu José Bruce, cunhado da Rose, o Lenine, irmão da Líbera, o Senhor Teovino, lá da irmã Leda. Continua cuidando, irmã Alice. Ó Deus, tantas vidas que precisam do Senhor, são nomes que esperamos em Ti. Lembro também da Henriqueta, que tem sua cirurgia marcada para amanhã. Em tudo esperamos o Senhor, em tudo cremos no Senhor. Para essas vidas que eu falei, para essas vidas que estão aqui também esperando em Ti, apresentam-se ao Senhor. Os que estão lá pela internet nos acompanhando, nós oramos juntos neste momento. Oramos juntos com a fé em Cristo Jesus, o Jesus que nos salva, o Senhor que nos ama, as Tuas misericórdias. Clamamos ao Senhor, esperamos em Ti, confiamos no Senhor. Para o Senhor são menores, mais fáceis. Para nós são muito grandes. Nós precisamos do Senhor, da Tua intervenção. Por isso clamamos a Ti, mas clamamos com fé, clamamos com esperança. Apenas humildes e contritos, porque sabemos que não depende de nós, mas depende do Senhor. Sabemos que muitas vezes é por estas coisas que o Senhor trata outras partes da nossa vida, nosso emocional, nosso espiritual, o relacionamento com pessoas ao nosso redor. O Senhor faz coisas tão grandes que nós não entendemos, mas pedimos juntos que cada um de nós tenha um coração sensível para andar naquilo que o Senhor planejou, seja nas dificuldades, ou seja nas alegrias, ou nas situações onde houver as duas coisas. Mas em tudo isso, pedimos que estejamos nos Teus planos e reconheçamos o Senhor em todas estas coisas. Cuide das nossas vidas, cuide desta igreja, cuide dos nossos planos e das nossas dificuldades. Mas em nome de Jesus, permita-nos viver o amor de Cristo Jesus, de maneira que Cristo sempre seja dignificado nesta igreja e nas nossas vidas. Assim oramos, suplicamos pelas nossas vidas, intercedemos pelos que não estão aqui e esperamos no Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, cantando as nossas alegrias, a nossa certeza que Deus tem derramado chuvas de bênçãos. E no 337, como nós estamos sem a projeção, eu vou pedir que você ajude com o HCC, que tem aí nos bancos. Você sente ao lado de alguém, que você que está com HCC sente perto de alguém que não tem, que a gente cante bem junto, agradecendo a Deus e reconhecendo tão grande chuva de bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Bom dia, igreja.
Toda vez que eu canto esse hino, eu lembro de uma pregação de um pastor. Eu era adolescente, então já faz um bom tempo, né? E tem muita gente que fala assim: eu recebi uma bênção. É um emprego, é uma casa, um dinheiro extra. E eu lembro que esse pastor falou assim, na pregação dele, ele contava que ele tinha ido para a África. E que quando ele chegou lá, ele tinha vontade de comer muitas coisas e não tinha. E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele foi fazer compra no supermercado. E aí ele entrou e começou a reclamar dos preços e que estava tudo muito caro. E foi assim enchendo o carrinho. E quando ele saiu do supermercado, ele continuou reclamando e ele ouviu Deus falar: Messias, agradeça. Aí ele: Senhor, o quê? Agradeça porque você teve dinheiro para comprar. Ele orou, agradeceu e continuou. Aí ele ouviu de novo Deus falar para ele: Messias, agradeça. O Senhor, já agradeci. Agradeça, porque você achou o que comprar no mercado. Orou, agradeceu, continuou. Ele ouviu Deus falar novamente: Messias, agradeça. Mas Senhor, já agradeci. Ele falou: agradeça, porque tudo que você comprou você pode comer. Ele falou: bênção é você abrir os olhos de manhã, é você poder ter o que comprar, ter dinheiro para comprar e poder comer. E quantas vezes a gente não acha, como ele contou que lá não achava muita coisa para comer, às vezes a gente não pode comer certos alimentos. Então, chuva de bênçãos é toda hora, é todo dia. Amém? Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus. Chuvas e bênçãos, chuvas e bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já o Senhor. Essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuvas e bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Washington, você pode vir orar ao Senhor agradecendo, consagrando os dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Senhor, Pai querido, Pai amado, te agradecemos por estar aqui nessa manhã, Senhor, de ter a oportunidade, Senhor, de te louvar, Senhor. Como foi falado, temos, Senhor, a oportunidade, Senhor, de abrir nossos olhos, Senhor, e agradecer por mais um dia, Senhor, de vida, Deus. Agradecemos por esses dízimos, pedimos, Senhor, por aqueles que não puderam ofertar, ó Pai, e dê a oportunidade para eles, Senhor. Use, Senhor, no melhor emprego da tua obra, Pai, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Vamos estudar a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1.
Leonardo falou de marcas, e quando eu penso nas marcas de Cristo, a gente pode perceber uma coisa muito importante, principalmente quando comparamos a outras pessoas, ou outras marcas deixadas pelas pessoas no mundo, na história, que Cristo tem umas marcas inconfundíveis. Cristo tem umas marcas que são completamente diferenciadas. Uma das marcas que nós podemos ver até hoje é quando a gente acorda da manhã e pergunta assim: que dia é hoje? E o calendário vai nos dizer a partir da vida de Cristo. Que dia é hoje? Depende daquele tempo que começou uma nova marcação dos dias, que foram os dias de Cristo. Outra coisa que nós podemos ver é que Cristo não deixou apenas suas palavras, mas suas realizações. As realizações de Cristo são contadas nas Escrituras, em outros antigos escritos, e a marca que ficou a respeito da vida de Cristo, do que Ele fez, foi algo muito grande, em que os registros vão mostrar coisas completamente inesperadas, surpreendentes e muito maiores do que aquilo que poderia se esperar de um ser humano qualquer. A pergunta é: isso é uma questão de fato? É um fato para olharmos e termos certeza pela razão, pelo entendimento? Ou é algo que precisamos olhar pelos olhos da fé? Quando eu penso em Cristo, o que Ele é, o que Ele fez, quando vejo as Escrituras hoje, olho para essas instruções, eu olho para essas orientações, olho para essas seguranças que encontro nas Escrituras. Elas são uma maneira de olharmos, elas são para olharmos de uma maneira, olharmos pelo entendimento ou pela fé. Quando a gente faz essa pergunta, a gente fica um pouco confundido. E eu quero tratar isso, porque às vezes, do jeito que as coisas são colocadas, parece que a gente fica sem uma boa resposta. Tenho visto indagações e fiz algumas pesquisas, ainda não conclusivas, mas olhando muita coisa na internet, alguns vídeos, e sempre aquela polêmica entre ciência e religião, onde a ciência parece ser algo lógico, baseada em entendimento, mas principalmente em fatos observáveis que você é capaz de reproduzir. Então, essa é a ciência. E visto essa competição com a fé, onde a fé seria uma ignorância. E se você quer ter fé, você precisa ignorar os fatos ou o entendimento. Por causa dessa complicação, por causa dessa situação, e acreditando que é importante que a palavra de Deus nos instrua e que a gente seja cristãos contemporâneos, e eu vou explicar o meu entendimento de cristãos contemporâneos, que são cristãos que são seguidores de Cristo nos dias de hoje. Para mim é apenas isso. Ou seja, eu sou seguidor de Cristo, isso é identificado por mim, pelas pessoas e principalmente pelo próprio Cristo, quando Ele tem as suas instruções, e se Ele tivesse novamente encarnado aqui e olhasse para mim e para você, Ele diria: estão aqui os meus seguidores. Lembra que Jesus disse isso a respeito dos seus discípulos, né? Sim, eles são a minha família. São a minha família porque fazem a vontade do meu Pai. Lembra que Jesus disse isso numa casa cheia de gente? Quando alguém disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, né? Então, entendendo essas situações, essa ambiguidade, entendendo que é importante que sejamos esse cristão contemporâneo, onde todos percebem são seguidores de Cristo, mas não são alienados, eles estão no mundo, porque essa foi a oração de Jesus em João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres da maldade ou do maligno, depende um pouco da tradução. Eu queria que você pensasse nisso, como ser um cristão autêntico, como trabalhar essa dualidade entre fé e religião,
como trabalhar essa questão de que a fé é tratada como uma questão de ignorância. E quando eu falo nesse sentido, percebo alguns pregadores dos dois lados. Alguns dizendo, você não pode crer nesse vazio, você não pode ser tão espiritual nesse sentido de um fogo, alguma coisa que você vai de uma forma muito passional, você se enche de paixão por aquilo, se entrega aquilo e nem entende, não busca fundamentos. Como outros que vão dizer assim, olha, você tem que aproveitar esse fogo e essa questão, e você não tem que perguntar, e se você não entender não tem problema, o importante é você viver isso, se entregar a isso. Vendo essas questões, eu quero estudar com os irmãos esse texto de 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 13. Então vou ler nessa tradução. João Ferreira de Almeida diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Até aqui. Vamos pensar em algumas dualidades, poderia talvez até chamar de antagonismos, é uma força contrária à outra. Vemos 3 nesse texto, talvez você possa encontrar mais, mas eu quero falar apenas de 3 que posso encontrar nesse texto. Quando você vê a partir do versículo 13, dizendo, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, algumas traduções vai estar assim, para você preparar o seu entendimento. Então, se é cingir os lombos, significa que é você preparar para uma batalha, para uma saída. Cingir os lombos significa que você vai preparar. E cingir os lombos, quando você ia usar os seus lombos, a sua força. Então, se você vai usar a sua força, você está preparando. Mas ele fala para você preparar o vosso entendimento. Sede sóbrios. A sobriedade é o contrário, por exemplo, da bebedeira. Então, a pessoa bebeu muito, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Mas o texto diz, sede sóbrios, cingi os lombos do vosso entendimento. Use a sua razão, o seu entendimento. E isso parece contrastar com a fé, mas é a própria Bíblia que está dizendo, use o seu entendimento. Achei interessante um vídeo que vi, quando provavelmente algum professor não tem essa identificação no vídeo, mas alguém que conhece bastante de ciência, fatos científicos, e muito eloquente na sua conversa com as pessoas, ele vai perguntando devagarzinho sobre a fé que eles têm, e eles falam que não tem fé. Ah, você não tem fé. Você acredita na ciência? Sim, acredito na ciência. Você acredita na evolução? Sim, acredito na evolução. Por que você não acredita na criação? Porque criação você precisa de fé. Fé é uma coisa meio ignorante, uma coisa. Mas ele acredita na ciência. Então, esse entrevistador pede que ele apresente um fato evolucionista. E aí a pessoa tem várias maneiras de identificar um fato evolucionista. Até a hora que ele pede, então, para mostrar cientificamente a mudança de uma espécie em outra espécie, através da evolução. E aí ele vai tentar usar algum conhecimento que a pessoa tem, é bastante difícil de lembrar na hora, e aí ele tenta lembrar. Mas o entrevistador pergunta assim, mas isso é observável? Ele fala, não é observável. Por quê? Porque faz muito tempo atrás. Mas o método científico diz que ele precisa ser observável, senão não é método científico. Então, para ser um método científico, você precisa de observação.
Pergunta aqui para nós é o seguinte: eu tenho como observar os fatos que a gente fala sobre Cristo Jesus? Então, boa parte daquilo que Cristo apresenta é observável. A parte no pretérito, no passado, completamente observável. Tudo aquilo que ele falou que ia fazer, ele fez. Tudo aquilo que as profecias disseram que ia acontecer a respeito do Messias, aconteceram. Todos os fatos históricos aconteceram. Não é observável aquele que ele disse que vai acontecer no futuro e que ainda não aconteceu. Mas até então o que já aconteceu são observáveis. Mas eu posso repetir? Não, eu não posso repetir. Mas alguns deles o próprio Cristo repetiu. Então é possível a gente olhar. Não estou dizendo que isso é um método científico. Eu estou dizendo que através dessa forma eu estou usando o meu entendimento, não só uma fé. Eu não estou uma fé perdida. Alguém falou para mim e eu estou crendo. Eu tenho documentos, eu tenho prova, eu tenho fatos históricos, eu tenho arqueologia, eu tenho as culturas, eu tenho um montão de situações que vão trazer para mim uma ligação com entendimento, com a sobriedade. Eu achei interessante que esse entrevistador começa a questionar a evolução e pergunta para as pessoas, e as pessoas vão apresentando, por exemplo, uma ilha onde aquele pesquisador que criou a teoria criou as bases da teoria da evolução, que é o Charles Darwin. Ele fez uma pesquisa numa das ilhas e percebeu um processo de mudança de um animal recebendo algumas mudanças, e isso foi documentado. E aí as pessoas apresentavam: olha, nós temos aqui um peixe que mudou e tal. E a pergunta do entrevistador então ele era um peixe, agora ele é o quê? E a pessoa dizia: continua sendo um peixe. Bom, então ele não mudou de uma espécie para outra? Não mudou. Não, eu queria um fato que você mostra a evolução de uma espécie para outra. O macaco é uma espécie, o homem é outra espécie. Você tem alguma prova científica, algum fato que identifique uma espécie para outra? E ali ele entrevistou pessoas simples na rua, entrevistou um militar, entrevistou uma professora da faculdade, entrevistou um médico, entrevistou um cientista, ele entrevistou um monte de pessoas das mais diferentes opiniões, universitários, e todos eles estavam com dificuldades de explicar. E quando falou da ilha, falou de pássaros, e em todos os casos a espécie sofreu adaptação, mas não sofreu uma evolução. Nunca uma espécie mudou para outra espécie. Então não há um fato científico comprovado de maneira científica que mostre uma segurança nisso. E aí esse entrevistador começa a perguntar assim: mas você acredita então na ciência? E a pessoa tem que entender que o que ele está aplicando ali é uma fé naquilo que ele também não conhece, que ele não viu, que ele não tem como provar, que ele nem sabe onde buscar uma fonte. Ele pode talvez numa biblioteca, mas ele nunca fez isso. Ele só acreditou naquilo que alguém disse para ele, e ele acreditou como um fato, uma verdade. E assim acontece com muitos cristãos também, que recebem a palavra de Deus e recebendo essa palavra de Deus diz: olha, Deus ensinou assim, assim. Mas ele não foi lá verificar se aquilo é uma verdade, se ele pode crer naquilo. E o texto então está dizendo que você deve tratar e preparar o vosso entendimento, deve ser sóbrio, deve conhecer, usar a sua razão. Olha os fatos históricos que você tem a respeito de Cristo. Olha as coisas que ele disse que iriam acontecer. Olha o que os profetas já disseram a respeito dele. Quando você olha estas coisas, é possível crer naquilo que ele disse? É possível acreditar que o que ele disse que iria acontecer, realmente vai acontecer? Como aconteceu sobre outras coisas que ele disse? Coisas completamente sobrenaturais, como por exemplo, dizer que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Que coisa boa seria se a gente pudesse dizer isso, né? Olha, eu vou morrer, daqui 3 dias eu estou de volta, me espera um pouquinho. Eu vou perder aquele seriado, mas depois você me conta como foi. Isso não aconteceu. Mas com Cristo foi completamente diferente. Eu já falei sobre isso, mas acho muito interessante. Algumas pessoas muito ligadas aos movimentos místicos, a ápice de uma evolução espiritual é justamente a levitação. A levitação é o ápice
da evolução, do desenvolvimento espiritualizado. Mas eu não tenho nenhuma comprovação. Uma vez eu vi um vídeo de alguém mostrando que já estava quase levitando. Ele estava naquela posição de yoga, ele saiu batendo as pernas dobradas e descendo o morro com aquelas pernas dobradas, dando batidas com as suas pernas, ia pulando, e aquilo foi apresentado como quase levitação. Eu confesso que eu achei uma situação bastante estranha, esquisita, que na época para mim foi engraçado até. Eu não queria julgar nada, mas para mim foi engraçado ver aquela cena. Mas o Cristo não. Depois de 40 dias da sua ressurreição, diante de várias pessoas, os seus pés deixam de tocar o chão, e Cristo começa a subir, vai sendo elevado ao céu, e as pessoas vêm, ficam admiradas, com as suas bocas abertas, olhando para cima, tentando entender o que é aquilo, porque aquilo não existiu nunca, mas eles estão vendo aquilo, e Cristo está subindo aos céus. Aquele Cristo que comeu com eles, sentou com eles, que Tomé tocou os seus furos, que percebeu que era aquele Cristo que ele conheceu, começou a subir e foi para os céus. Entendimento. Mas ele continua dizendo assim: esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus. Se eu tenho que esperar é porque essas coisas não aconteceram. Se eu tenho que esperar é alguma coisa que eu preciso acreditar que aquilo vai acontecer. Então agora aqui eu não tenho só um entendimento, mas eu tenho aqui uma fé. Eu tenho que esperar, tem que ter uma esperança. E a esperança é essa fé de que vai acontecer. O restante daquilo que ainda não aconteceu, que Jesus disse que ia acontecer, vai acontecer. Então, o mesmo versículo fala para eu ter entendimento, sobriedade. Também diz para eu esperar, manter a consciência na fé, naquilo que Jesus disse que ia acontecer. Quando eu vejo assim, então eu vejo Pedro, aquele homem muito impulsivo, que agia de maneiras muitas vezes impensadas, que era meio desesperado pelas coisas. Esse Pedro agindo aqui de uma maneira completamente diferenciada, foi uma transformação. A sua conversão transformou a vida dele, e ele está aqui escrevendo para a igreja de Cristo, dizendo assim: cuidem, preparem o vosso entendimento, usem o entendimento, sejam sóbrios e ao mesmo tempo continuem esperando e crendo naquilo que Jesus falou. Mas ele é interessante, porque ele fala para a gente esperar na graça que vos ofereceu na revelação. Não para ouvir todas as coisas que estão por aí e crer em todas as coisas, mas para crer e esperar na graça. E essa graça foi revelada na palavra de Deus. Então, se eu quero esperar melhor na graça, quero crer mais na graça, eu preciso conhecer melhor essa graça de Deus. Então, é um pouco simples. É o entendimento naquilo que já foi revelado, e a esperança naquilo que ainda vai acontecer, baseado naquilo que Cristo ensinou. Uma segunda dualidade que podemos ver aqui, um contraste talvez, está no versículo 14, está nos versículos 14 e 15, quando o texto começa a dizer: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. E quando o texto vai colocando desta maneira, o texto vai dizer então que somos muito humanos e que as concupiscências estão sempre diante de nós, e que de uma certa forma não é bom, não é certo, mas é natural que muitas e muitas vezes possam haver erros nas nossas vidas. É natural, ou seja, é esperado. As pessoas sabem, a própria Bíblia diz que somos pecadores. Então não é bom, não é certo, não é isso que se espera de um cristão, mas é isso que se espera de um ser humano. Por sermos ainda seres humanos, sabemos que devemos trabalhar a obediência a Deus, mas que somos passíveis da concupiscência, e apesar de termos essa concupiscência na ignorância, ele chama então a ignorância do tempo passado, antes de Cristo. Então ali é a ignorância para o apóstolo Pedro, eu acredito assim. Então que agora, fugindo da ignorância, mas agora trabalhando no entendimento e na fé em Cristo, então agora devemos viver diferentes, não voltando àquelas coisas, não nessa humanidade que é comum, que é natural, que se espera das pessoas. Mas o texto continua dizendo então: como é santo aquele que vos chamou, vocês também precisam ser santos.
santificados. E o 16 continua dizendo, então, que Deus disse, eu sou santo, então você precisa ser santificado. Uma tradução me faz pensar bastante, porque sede santos talvez não fosse a única opção de olharmos para a tradução, mas sereis santos é uma possibilidade também de traduzir esse texto. Porque se você tem buscado a Deus, se você tem ido ao encontro de Deus, se você tem trabalhado o seu entendimento e a sua fé em Cristo Jesus, obviamente, sereis santos como eu sou santo, porque você está indo ao encontro de Deus. E isso é um processo também natural para o cristão. É natural para o ser humano pecado, mas é natural para o cristão santidade. Então, como é interessante essa dualidade que vivemos, que vamos ter que trabalhar com ela, mas que é importante termos completa consciência disso. Fico preocupado com aquelas pessoas que ou já se conformaram com seus erros, ou simplesmente acham que não erram. E que o julgamento de seus erros está a partir das pessoas que estão ao seu redor. Isso é um grande problema. Porque de repente, olha, irmãos, com toda a minha humildade, eu poderia ser melhor que os irmãos. Eu poderia, claro que não sou, mas poderia ser melhor que os irmãos em muitas coisas. E aí eu poderia dizer, está vendo como eu sou mais santo, como eu sou melhor? Mas ainda assim não quer dizer que quando Deus olha para mim, Ele me vê melhor. Ele me vê, olha, está tudo certo. Então a nossa comparação para ver se estamos melhorando, nossa comparação para vermos se estamos deixando de ser menos humanos e mais cristãos, mais santos, menos propensos à concupiscência e mais ligados à santidade de Deus, não é o meu irmão que está do meu lado, é o próprio Deus. Quando eu olho para a santidade de Deus, lembro das pregações do Louis Giglio, eu me sinto muito pequenininho, vejo quanto eu estou longe de Deus. Então essa dualidade é muito importante a gente lembrar que estamos vivendo nela, e eu preciso trabalhar. Não posso simplesmente ignorar que eu sou humano, não posso achar que eu sou só o santo, também não posso achar que a santidade é uma coisa que eu não vou chegar nunca, porque é o próprio Deus que disse, eu quero que vocês sejam santos, ou vocês vão ser santos, porque eu sou santo, e eu estou trazendo você para perto de mim, e você está batalhando para chegar perto de mim. Então, nunca se amolde ao mundo, nunca contente-se, acomode-se na sua condição, nunca olhe para o irmão do seu lado para dizer, pronto, já cheguei, está vendo? Olha, ele conhece bastante, mas eu conheço mais, então tá bom assim. Olha, já fizemos tantos trabalhos missionários, mas eu fiz mais que eles, então já tá bom. Olha, aqui a pessoa que mais levou pessoas a se converterem, levou 20 pessoas, eu já levei 25, então tá bom. Sabe, esses cálculos são humanos, são, como disse o pregador, vaidade de vaidades. Então esse não é o método de fazermos nenhuma comparação. O método é olharmos para Deus, para Cristo Jesus. Quanto eu já cheguei perto de Cristo? O apóstolo Paulo falou que estava muito longe ainda. Se o apóstolo Paulo falou que estava muito longe, quanto mais eu. Mas vamos viver essa dualidade entendendo que Deus nos chamou para essa mudança. Ainda que haja essa dualidade, ela está em nós, as duas coisas estão em nós. Mas nós não queremos viver prostrados nem seguros nessa dualidade ou numa dessas pontas, mas queremos saber que precisamos trabalhar, fazer a nossa parte para aquilo que Deus está fazendo em nós. Uma outra dualidade que vejo aqui é a partir do verso 17. E se invocais por Pai, quando o texto fala se invocais por Pai, é aquela ideia de que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Então se você diz que Deus é Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. E aqui você está vendo uma questão importante, bastante trabalhada por Paulo e por Tiago. Eles também têm essa dualidade. Mas Pedro está dizendo que ele vai julgar segundo a obra de cada um. E o texto diz, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que você vai entender disso? Que eu preciso fazer boas obras, que eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha salvação. Se eu não fizer boas obras, se eu não andar em temor, a minha peregrinação pode chegar em lugar nenhum. E aqui tem um grande erro.
Porque o texto continua dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o que é que resgatou as nossas vidas da nossa vã maneira de viver? O sangue de Cristo. Não foram as nossas obras. Mas o apóstolo Pedro acabou de dizer que a gente tem que cuidar das nossas boas obras, daquilo que a gente vive, da nossa maneira de viver. Quando a gente vê essa dualidade, é mais simples da gente entender essa dualidade se a gente entender que nós não fomos salvos por causa das nossas obras, mas porque fomos salvos, Deus espera que realizemos boas obras, tomemos boas decisões, que tenhamos atitudes coerentes com a fé que a gente proclama, com a fé que a gente tem no coração. Então, se invocais por Pai aquele que sem acepção julga as pessoas segundo a obra de cada um, andai em temor. É claro que eu vou andar em temor, porque eu sei que é Ele quem julga, é Ele quem olha o que eu estou fazendo. Ele não está olhando para o que eu estou fazendo para ver o que eu estou merecendo, mas Ele olha para ver se aquilo que eu já recebi de Cristo Jesus, eu não estou fazendo mau uso. Ana Maria falou de agradecermos. Realmente, será que nós estamos fazendo mau uso daquilo que temos? Quantas bênçãos Deus tem dado para a gente, e quanto eu estou usando essas chuvas de bênçãos que Ele tem derramado por nós. E eu preciso usá-las para alcançar a salvação em Cristo Jesus? De maneira alguma. Já fomos alcançados, porque o preço desse resgate era o sangue de Cristo. Esse resgate já foi pago, então está tudo certo. Mas agora que foi pago, como eu vou andar com Cristo? Como vai ser minha fé? Como eu vou olhar para Deus? Vou banalizá-lo, vou rebaixá-lo, ou vou temê-lo como Deus, o que me resgatou? E o texto continua dizendo que, então, esse sangue de Cristo Jesus, esse Cordeiro Imaculado, é esse qual, na verdade, no verso 20, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. E aqui tem uma proclamação teológica bastante importante, que Cristo não nasceu lá em Maria, mas Ele encarnou-se através de Maria, mas Ele já existia antes da criação do mundo. Isso é um detalhe bastante importante na teologia, que muitas pessoas confundem isso. Mas Ele vai chamar, nesses últimos tempos, Ele foi manifestado por amor de vós. Então nós conhecemos a Cristo encarnado, aquele que existia antes de todas as coisas, encarnou-se para nos alcançar, nos resgatar, através do seu sangue. Mas ainda assim, o que Deus espera de nós são boas obras, pessoas que amam, que sabem viver bem, que sabem cuidar de si, que sabem cuidar dos outros. Você percebe 3 dualidades muito importantes, e elas estão muito ligadas à questão da salvação. E ele está dizendo essas coisas porque antes ele falou sobre a salvação um pouco. E ele já que estava falando de salvação, então ele apresenta essas 3 dualidades. E eu queria que, quando você entendesse algum questionamento que vier sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre o que você entende, perceba que nós podemos crescer e aprender muito mais. Então nunca está bom, mas cuidado com aquilo que tem sido colocado diante de você, ou diante da igreja, em nome de cristãos, de evangélicos. Quantas pessoas têm se levantado para representar os evangélicos, e aí vem aquela discussão, tal pessoa não me representa, aquele me representa, esse não me representa. Quanta bagunça que existe hoje. Por isso é muito importante que você estude a palavra de Deus, que você conheça e que você ame a Cristo de verdade, para não ser a sua vida um monte de perguntas sem resposta, mas para ser um monte de respostas, principalmente para você mesmo, fundamentadas, seguras, de entendimento, de fé, onde você possa viver a sua vida, uma vida segura em Deus, uma vida que crê no Senhor, uma vida que consegue trabalhar bem essa questão da humanidade e da santidade, que você vive e continua crescendo. Para que dias como hoje a gente possa chegar aqui bem seguro, lembrando o que representa o pão, o que representa os cálices e o que representa esse sacrifício de Cristo na cruz. Em parte a gente diz o que Cristo já fez por nós, em parte nós dizemos aquilo que esperamos de Cristo Jesus, confiando naquilo que Ele é,
naquilo que Ele fez, naquilo que Ele vai fazer. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero chamar os irmãos diáconos para a gente servir a ceia do Senhor. Os irmãos que vão dirigir os hinos que vamos cantar. Vou pedir para você ficar em pé um pouquinho. Nós vamos começar nosso momento mais especial do nosso culto, orando ao Senhor. Vou pedir para o irmão Franklin orar ao Senhor, agradecendo a Deus por celebrarmos a vitória, a fé e a esperança que temos em Cristo. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, em memória de Ti, para celebrarmos a ceia, onde, Senhor, lembramos o Teu sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, agradecemos, Senhor Deus, todo este amor, toda esta compaixão, e que a Tua graça nos basta, que Tua graça alcance cada um de nós sempre e nossos familiares. Em especial aqui estamos, Senhor, para glorificar o Teu santo e bendito nome. E vamos aqui, Senhor, compartilhar a ceia em Teu nome. Amém. Nesse momento nós vamos cantar o hino 526, para a entrega do pão. 516. Enquanto estamos completando, nós vamos logo em seguida comer o pão que representa o corpo de Cristo que foi entregue lá na cruz. E Ele se entregou para nós. Nós vamos fazer isso como uma celebração, é chamada Ceia do Senhor,
quando ele chamou os seus discípulos e disse: nós vamos celebrar juntos, como uma unidade, como um corpo também. Então eu quero pedir que você não fique sozinho no banco, esteja sempre com alguém ao seu lado aí. Se você estiver sozinho, sai um pouquinho, fica com alguém do seu lado. Enquanto nós comemos o pão, lá no seu pensamento, eu quero que você ore por esse irmão que ficou aí do seu lado, tá bom? Não precisa orar em voz alta, não precisa perguntar nada, apenas ore pela pessoa que está do seu lado. É a nossa comunhão. Peça que Deus o abençoe, Deus cuide da sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos, que Deus continue fazendo crescer espiritualmente. Então você não precisa dizer nada, mas apenas orar pelo seu irmão. Depois, quando acabar o culto, você dá um abração nele, né? Uma coisa muito boa. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos. Agora cantaremos o hino 514, para servirmos os cálices. Lembrar-se de mim.
Agora nós vamos orar também. E eu vou pedir para você agora agradecer a pessoa que está aí do seu lado. Se você conhece a pessoa, conhece algumas qualidades, você vai poder agradecer a Deus por essas qualidades, pela vida da pessoa. Depois, se quiser dizer, olha, eu agradeci a Deus por isso, tenho certeza que ela vai ficar muito contente, né? Então, vai pensando aquilo que você pode dizer ao Senhor, da pessoa que está aí do seu lado. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Bebamos. Senhor, damos graças a Ti por nesta manhã estarmos juntos, em comunhão, agradecendo a Deus pelos irmãos, pela família, pela vida, pelo sacrifício de Cristo, pela inteligência, pela sabedoria que podemos receber do Senhor, pelo tempo de vida, pelas experiências que passamos, pelo contato com as outras pessoas. Que o Senhor Deus é um Deus de sabedoria e conhecimento, mas também é um Deus que exige de nós fé. Acredite no Senhor, que ame ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor completa todas as coisas na nossa vida. Por isso, quando celebramos a ceia do Senhor, olhamos para Cristo, aquilo que Ele é, aquilo que foi prometido a respeito dEle, por aquilo que Ele é antes dos tempos, por aquilo que Ele continua sendo hoje, por aquilo que Ele será para sempre. Nossa esperança está no nosso Salvador Cristo Jesus. Glorificamos ao Teu nome, pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos, esses que estão ao nosso lado. Pedimos que o Senhor abençoe cada uma das vidas, as nossas famílias, nossa igreja. Agradecemos por esse tempo tão especial juntos. Abençoe a Tua igreja, recebe a nossa gratidão e louvor que oferecemos a Ti. E abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. O Timóteo já vai dar abertura, mas eu vou colocar alguns avisos antes, irmão Timóteo, se o irmão permitir. Irmãos, uma pessoa da Igreja Batista Boas Novas passou aqui e queria falar com o pastor. Mas quando nós estamos já no horário de culto, então, para não passar e transmitir para o pastor, então já vou eu mesmo falar para os irmãos. Quem nunca ouviu falar aqui de PMs de Cristo? Tem várias pessoas que nunca ouviram. Então, PMs de Cristo são irmãos da corporação da polícia e eles têm um trabalho muito bom, muito grande, que envolve vários setores da comunidade. E na próxima sexta-feira, no dia 24, acho que é sexta-feira, dia 24, vai haver uma vigília na Igreja Batista Boas Novas com PMs de Cristo. E qual é a finalidade desta? Eles querem fazer em várias igrejas, tá? Que eles querem o quê? Uma aproximação da polícia com a igreja. Então, a primeira que vai estar sendo feita vai ser lá na Igreja Batista Boas Novas, e seria para o pastor, mas também para toda a igreja. Então, todos são convidados para participar, conhecer melhor um pouco do que eles fazem, tá? Quem sabe numa próxima será aqui em Ebenezer. E então vamos estar colaborando. Inclusive, ele deu algumas dicas de como a gente fazer para aproximar a polícia da igreja. E, sem querer, eu já estava fazendo, que sempre eles passam, como eu estou aí na porta, então eu sempre cumprimento, né, dou um ok para eles. Então, agora eu quero convidar eles, quando estiver passando aí, para vir tomar um cafezinho. Tá? Então, eles querem o quê? Essa proximidade da polícia com a igreja. Vamos participar, né, irmãos? Eu tenho um recadinho importante.
sobre a questão da IBF, que a gente cancelou a IBF, passou ela para o Dia das Crianças, por causa dos problemas que nós tivemos. Mas Deus é fiel, Deus conhece todas as coisas. A irmã Renata estava, e está ainda, né? Na cidade de Borborema, passeando com a família. E lá ela viu a Igreja Batista de lá, conversou com o pastor, viu um monte de crianças, conversou com ele, vamos fazer uma IBF aqui? O pastor achou boa ideia. Quantas crianças ela falou que tinha? 150 pessoas, pais, mães, as crianças, numa IBF que foi feita ali, né? Na hora. Deus honra as nossas vidas. Ela estava muito preocupada, pastor, não sei o que fazer, não sei o que falar. Falei, faça o que tiver em suas mãos. Moisés só tinha uma vara, foi falar com o faraó assim mesmo, né? Ela foi ali com a ousadia de Cristo, está abençoando aquelas crianças. Pediu brinquedos no comércio, falou que pediu para um monte de gente. Falou que só teve um comércio que disse que não ia ajudar, todos os outros ajudaram. Então, ela está ali fazendo uma coisa muito maior do que ela pensou, e até da surpresa que ela teve, porque ela nem imaginava fazer isso. Então, ela está lá representando a nossa igreja, mas principalmente cuidando dessas crianças que Deus colocou diante dela. Vamos agradecer a Deus pela vida da irmã Renata, seu marido Fernando, seus filhos, o Vitor e o Vinícius. Pedir que Deus abençoe lá o seu passeio, o seu descanso, enquanto ela estiver descansando, servindo ao Senhor. Deus continue usando a vida dela, né? E vamos continuar pedindo depois pela nossa IBF aqui, as crianças que Deus colocou como responsabilidade para as nossas vidas também. Deus seja louvado por isso. Bom, Timóteo. Bom, então somente complementando, então, por causa que não vai ter a IBF aqui, esse ano, excepcionalmente, quero que os irmãos entendam o seguinte: hoje estava previsto, então, o encerramento da IBF, mas o pastor acabou de explicar. Então, será revista a lição do domingo anterior. Nós estamos estudando Atos. Alguém pode falar, mas nós já vimos domingo passado, vamos ver outra vez? Olha, é uma vista extremamente panorâmica, né? É uma vista de satélite. Agora nós vamos ver talvez uma de avião, né? E domingo que vem, então, terminaremos o livro de Atos. Como vocês se recordam, a maioria das classes dividida entre jovens e adolescentes, e aqui as classes dos adultos, algumas classes, como a do pastor, do irmão José Roberto, como elas estavam em outras lições, então não estarão aqui, as demais estarão juntas, aqui com o irmão, continua com o irmão Célio Cunha e o irmão Celso, né, irmão? Tá bom. Então, está explicado. Muito obrigado. É o café agora.